E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é Bruno Tinoco. Cara, esse é o primeiro vídeo que eu tô gravando. Fui motivado por alguns colegas, um deles foi o André. Eu fui tentar subir um vídeo no YouTube, cara, de uma primeira experimentação que eu fiz com a linguagem Rust, e aí deu errado. E aí eu não, cara, travou, ficou um tempão subindo, eu não sei por que que não subiu. Era uma tentativa minha de dar um give back, né? Give back é você devolver para a comunidade coisas que você, um pouco do que você consumiu, né? A gente que trabalha no mundo do desenvolvimento de software, né? Na computação, na TI, a gente tem muito costume de consumir muito conteúdo, né? Que muitas pessoas benevolentemente doaram, né? Um pouco do seu tempo, do seu conhecimento para poder compartilhar com outras pessoas, né? Isso é algo fundamental, cara. E eu, na minha tentativa de começar esse movimento, né, de dar um pouco, obviamente eu tenho contribuído de outras formas, mas pensei pela primeira vez gravar um vídeo no YouTube, mas foi frustrado. E, e aí eu compartilhei isso com um amigo, né, com o André, e ele falou, cara, tenta de novo lá subir. Ele até se inscreveu no meu canal para poder no YouTube lá para poder assistir. Mas eu não subi até hoje, cara. Eu vou tentar subir hoje esse vídeo. Foi o primeiro experimento que eu fiz com a linguagem Rust, é uma linguagem que tem ganhado bastante momento, né? Já não é nova, mas ela está ganhando espaço aí no mundo. Por conta de alguns fatores, né? Ela é uma linguagem um pouco mais baixo nível do que a linguagem Java, que eu já tenho bastante experiência. E o foco dela, cara, é um pouco, se aproximar um pouco mais do sistema operacional com com maior segurança, né? Com menos bugs, né? O compilador dela é muito mais crítico, então você, antes de fazer um código que é suscetível a erro, ele vai fazer crítica e não vai compilar seu código, basicamente. Não é uma linguagem tão fácil para quem está começando, mas, cara, nada impossível. Você pode começar por ela se você quiser entrar no mundo da programação. O que eu queria comentar um pouco hoje nesse vídeo é que para a gente evoluir no mundo do desenvolvimento de software, cara, a gente precisa pôr em prática alguns conceitos, né? Que são antigos, muito antigos. A gente deixa de fazer coisas que a gente já ouviu falar e que a gente sabe que precisa, mas a gente precisa ter um pouco mais de prática, né? Rotina, disciplina. É importante isso. Quando a gente fala de assuntos tão básicos como testes unitários, né? Então você vê que muita gente não dá valor a testes unitários, que são coisas básicas, né? Da prática de desenvolvimento de software. Você precisa testar seu código. Uma forma de você conhecer bem o seu código e antecipar qualquer falha dele é você testando. É a forma mais simples de você testar seu software é você escrever testes unitários, né? O que significa teste unitário? Para quem duvido que alguém não conheça isso daqui. Se não conhece, não tem problema. Simplesmente, cara, e é o que diz a prática do desenvolvimento dirigido a teste. Que simplesmente antes de você fazer qualquer linha de código, você vai pensar nos testes que você quer executar para as funcionalidades que você vai criar para o seu software. Né? Obviamente, a gente não faz uma linha de código isolada no mundo. Você vai criar algum trecho de código para atender alguma funcionalidade, né? Seja de um software que você vai criar para você, para sua empresa, para resolver qualquer tipo de problema. E você precisa pensar primeiro assim, cara, o que que eu estou fazendo aqui? Ah, vou construir uma lógica de código para poder, não sei, cara, calcular um imposto sei lá, de um produto. Cara, começa a pensar de que forma você vai testar esse cálculo de imposto. Quais serão as entradas e qual é a saída esperada. Então você vai escrever primeiro o teste. Cara, pensa no teste. Ó, a entrada vai supor, sei lá, vai ser, sei lá, o peso do produto. Então, cara, você começa a pensar, pô, o produto vai ter 10 quilos, então eu vou ter que retornar qual que é o valor da alíquota do imposto. Né? Então você vai fazendo as regras e vai fazendo esse teste. Né? A ideia é que no início fale. O TDD ele é mais um pouco mais agressivo nesse ponto, porque ele fala, cara, antes de você fazer o próprio código que vai fazer o cálculo da alíquota do imposto, você vai fazer primeiro o teste dele.
Obviamente vai falhar porque não tem nem código antes, mas isso é a ideia disso aí, forçar você primeiro começar pelo teste antes de sair fazendo, né? Isso no final das contas vai poder permitir você construir softwares um pouco mais previsíveis, com menos bugs e tudo mais. E isso está ligado um pouco com um assunto bacana que eu tenho interesse, é um assunto que traz um pouco de divergência, é a questão de a engenharia versus o artesanato, né? Você é um cara que é engenheiro de software, ou você é um artesão de software, né? Acho que são duas linhas de pensamento diferentes aí. Cara, comenta alguma coisa que você acha aí sobre isso. Então, tanto é que a gente tem visto algumas pessoas incentivando isso, né? Vai entender que software não é apenas processos, né? É processos também. Acredito que tem uma mistura dos dois mundos, né? A gente tem processo, mas tem artesanato, tem a criatividade, né? Tem a questão daquilo que o artesão, você, apesar de a gente, no final das contas, todo software ele vai ser convertido para um código binário a gente pode se remeter à matemática, né? Até a matemática tem criatividade, né, cara? Você vê que em cima dos números você pode compor N coisas, né? Existe beleza em cima disso. Então, nem tudo é 100% exato, né? Quando você fala, por exemplo, de axiomas, né? Foi algo inventado pelo homem. Eu não sou um expert na matemática, alguém me corrija se eu estiver falando alguma besteira, mas o que eu quero dizer é que no mundo do desenvolvimento de software, você precisa cuidar daquilo que você cria, né? Pensar em evoluir, em crescer aquilo. E tem coisas ao redor do mundo do desenvolvimento de software que são tão importantes quanto ele. E o que o manifesto do Software Craftsmanship diz a respeito disso, do artesão de software. E eu acho bem interessante. Não sei se você teve a oportunidade de entrar no site deles. E eu vou compartilhar aqui. Deixa eu ver se eu consigo pôr aqui na minha tela. Software Craftsmanship. Eu vou abrir aqui. Vou abrir uma aba nova. Software Craftsmanship. Software Craftsmanship. Software Craftsmanship Manifesto. Então, é o artesanato do software, né? Então, esse movimento ele fala sobre isso, cara. Esse assunto que a gente está falando, que estou comentando com você. Eu lembro que o primeiro manifesto, um dos primeiros que a gente viu no mundo software foi o manifesto ágil, né? Que foi também um manifesto muito importante, né? De você se preocupar com a entrega final do seu software, né? Não sobre outros temas. E o craftsmanship ele vai também um pouco além, acho criando uma milha à frente do manifesto ágil, dizendo que não somente um software funcionando, mas um software bem montado, né? Vou ver se eu ponho em português aqui, talvez facilite para a gente aqui. Português do Brasil. Então, aqui ele fala o seguinte, software de excelente qualidade, né? Não apenas responder a mudanças, mas agregar valor de forma constante e crescente. Não apenas indivíduos e suas interações, mas uma comunidade de profissionais. Isso é bacana, né? A gente tem que entender que nós somos uma comunidade e precisa cooperar um com os outros. Não apenas colaboração do cliente, mas parcerias produtivas. Cara, quem que não trabalhou num projeto onde o cliente ele coopera com você, como isso é positivo, né? Como ele está junto no barco, como as coisas fluem, né? Como o produto final daquilo que a gente cria como software, faz muita diferença, né? Ao contrário de quando você entra numa empresa onde as pessoas não têm nem confiança umas nas outras, isso dificulta muito o desenvolvimento de software, né? Então, vale a pena a gente pensar nesses pontos aqui, destacar o software craftsmanship. Sendo assim, descobrimos que para atingir os objetivos, à esquerda
Os que estão aí na direita são indispensáveis, cara. Então, se a gente quer software funcionando, tem que pensar na qualidade. Se eu quero responder a mudanças, eu preciso agregar valor de forma constante e crescente, né? Se eu quero interagir, né, com os indivíduos, eu preciso pensar numa comunidade, né, de profissionais, né? Se eu quiser colaborar com o cliente, eu preciso ter uma parceria produtiva. Acho que essa que é a mensagem principal. É isso, pessoal. Espero poder ter trazido um pouquinho aí de reflexão, né, na questão de qualidade de software. E é um prazer poder para mim poder contribuir e cooperar um pouco com essa comunidade. Vamos ver se eu gravo mais vídeos falando sobre desenvolvimento de software, entrando um pouco mais em partes técnicas, em assuntos mais técnicos. Se você tem um interesse específico, põe algum comentário aqui para a gente se conhecer, para formar uma comunidade e a gente poder aprender junto. Beleza? Tenha uma boa semana. E vamos que vamos, pessoal. Um abraço para vocês.